Olá, meninas, muito boa tarde, sejam bem-vindas. Vamos ter hoje uma aula muito bacana sobre noções de microbiologia. Nunca se ouviu falar tanto sobre a ação de um vírus, o que um vírus faz, e hoje a gente consegue compreender bem que vírus é prevenção. Mas vamos falar de todos os principais micro-organismos? A professora vai iniciar compartilhando a tela com vocês. E vocês vão falar se estão vendo o mesmo que eu. Então, eu trouxe uma mensagem que ela é muito bacana, que ela fala a respeito de quando a gente está passando por dificuldades. Então, diante de uma dificuldade, substitua. Eu não estou dizendo que é fácil, mas substitua o eu não consigo pelo eu vou tentar mais uma vez. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, não do jeito que nós queremos, mas de uma forma diferente, ok? A professora vai realizar uma pequena revisão. O que nós vimos na aula passada? Genérico, referência e similar. Ou seja, tipos de medicamentos. Por que os medicamentos são vendidos separados ou são vendidos de formas diferentes na farmácia? Porque o medicamento referência, tanto genérico, similar e referência, ele tem princípios ativos. Todos eles são sintéticos. Só que alguns, os referência, eles têm nomes que são patenteados. Ou seja, um laboratório usa aquele nome de medicamento. Eu vou dar um exemplo aqui, o Anador. Então, a Ana, se ela quisesse usar o nome do medicamento dela, ela não poderia usar o Anador, porque esse nome é patenteado. Ou seja, tem uma patente sobre esse nome. Ela teria que esperar, durante algum tempo é pago para poder usar esse nome, entendeu? Aí, se a Ana quisesse comprar lá para o laboratório dela, ela poderia, mas teria que aguardar durante algum tempo. Ok? Joia? Vamos lá, então. E como é que é isso? Como é que eu vou entender? Bom, medicamento genérico. Existe uma lei, tanto que quando um medicamento ele é referência, ele é genérico, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Quando um medicamento ele é genérico, só relembrando, ó, vai vir o nome desse medicamento e sempre embaixo do nome, eu vou pôr bem pertinho da câmera para você enxergar. Vai vir o quê? O número da lei. É a lei de 9.787 de 1999. Então, os genéricos, eles passaram a existir a partir de 1999. Os medicamentos referência não, há muitos anos atrás. E o medicamento equivalente a partir de 2003. Não são todos os medicamentos que têm eles equivalente, tá? Então, o equivalente, ele tem ali o mesmo princípio ativo, mas se depois que a professora deu essa aula, você ainda ficou com dúvida, assista o vídeo novamente, utilize a sua apostila, realize uma leitura, porque nessa aula eu falei algo muito importante para que vocês saibam, é a diferença entre farmácia e drogaria. Então, se você está anotando aí, qual é a diferença? Vamos supor, uma farmácia. Então, de acordo com a Lei 5.991, de 1973, ou seja, há muitos anos atrás, existe ali essa lei da diferença. O que é uma farmácia, o que é uma drogaria? O artigo 4 fala que a farmácia é um estabelecimento de fórmulas magistrais e oficinais. Ou seja, a farmácia, ela pode vender medicamentos, tanto os medicamentos prontos, aqueles que vêm lá do laboratório, como a farmácia pode pedir para quê? Para manipular. Então, a farmácia pode ter manipulação. Drogaria não se tem manipulação. A drogaria só realiza a dispensação de medicamentos prontos, viu? Então, se alguém perguntar para você assim, em algum momento, qual é a diferença entre uma drogaria e uma farmácia? Farmácia pode realizar manipulação. Drogaria não. Drogaria só compra o quê? Medicamento pronto. Ok? Ficou claro? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Agora nós vamos falar sobre micro-organismos. Professora, como é que é isso? Micro-organismo? Como é que funciona? Que jeito que é? Como que é? Bom, vamos ver lá desde o começo, então. Como que ela se integra na nossa vida? Como que a microbiologia está presente na nossa vida?
Nós temos uma época, sim, época de pandemia. O que é uma pandemia? É causada por um vírus. Nunca tememos tanto um inimigo invisível. Porque assim, vamos parar para avaliar? Nunca, porque a gente não sabe. E grande parte das pessoas, se não for sua realidade, não sabe como é que funciona a microbiologia. Bom, primeiro, então, vamos relembrar? Antes de nós respondermos aí como que ela se integra na nossa vida, vamos entender. Olha só. A microbiologia é a ciência que estuda o quê? Os micro-organismos. Eles em relação aos seres vivos. Ou seja, as infecções, as transmissões, os agentes infecciosos. Hoje, nem que você queira ou não queira, nós sabemos ali como se contrai, quais são as medidas de prevenção para o coronavírus, ou seja, para o Covid-19. Então, os micro-organismos, você perguntar ali para mim. Bom, vamos responder a nossa primeira pergunta. Primeiro, como ela se integra na nossa vida? O tempo inteiro. São amigos, outros inimigos invisíveis. Mas eles fazem parte da nossa vida e a gente tem que entender a como se prevenir e como combater quando eles nos prejudicam. Quais são esses micro-organismos? Eles podem ser algas, fungos, protozoários, bactérias, vírus. Micro-organismos em geral, o que acontece com ele? Nós não podemos, você não pode olhar e falar assim, microbactéria enorme andando aqui em mim. Não. Nós não vemos os micro-organismos. Alguns causam doenças, outros não. Para você ter uma ideia, tem algo chamado microscópio eletrônico. O vírus é um exemplo dele. Ele é tão encardido, para não falar outra palavra, que ele, assim, ele não, para poder, não consegue, não dá para enxergar ele ao olho nu. Então, tem que ser com microscópio, e não é qualquer microscópio, é um microscópio eletrônico. Então, olha só. Já que eu mencionei, conforme essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, que alguns desses micro-organismos trazem doenças, ou seja, eles causam patogenias, ou seja, são patogênicos, outros não. Se falamos sobre micro-organismos, né, por causa da pandemia, lembrando do vírus, agora, mês de março, está quase se encerrando. Só que tá ali, voltou-se agora a falar na TV o quê? A infecção que é causada ali pelo tal do mosquito da dengue. Desculpa, o mosquito Aedes aegypti, que causa o quê? A dengue. Então, vamos pensar o seguinte, há uma cadeia. Essa cadeia de transmissão funciona assim. O hospedeiro somos nós, o homem é o hospedeiro. Professora, mas tem casos que pode ser o animal? Tem. Então, tem casos que é o homem, tem casos que é o animal. Relembrando agora, já que eu falei da dengue, o mosquito vai lá, tá saudável. O bichinho lá, né, no cantinho dele, ele vai e pica alguém que tá doente. Esse mosquito passa a ser também um mosquito doente. Bom, se ele passou a ser doente, ele vai picar alguém e essa pessoa também vai fazer o quê? Vai ficar doente. Então, olha só, mosquito doente, pessoa doente, a pessoa estava saudável, passou a ficar doente. Então, é um ciclo. Mosquito saudável, pessoa doente com dengue, o mosquito passa a infectar e assim passa a picar outras pessoas que também ficam. Então, o homem, ele é um hospedeiro. Há um agente infeccioso, no caso, o mosquito. E o que o mosquito vai transmitir? Vai transmitir a dengue. Mas a dengue, professora, então, é causado por o quê? Bom, o que a professora quer que você guarde? Já que, como atendente de farmácia, a farmácia ela é vista por muitas pessoas e o CRF quer que tenha esse conceito que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, o profissional que trabalha ali tem que estar ali o tempo inteiro higienizando o balcão. Agora, em época de pandemia, se tem a máscara, tem a luva, mas e quando não tinha? Mesmo assim, daqui a algum tempo nada vai dura para sempre, a não ser a palavra de Deus, mas o resto nada dura para sempre, vai acabar essa pandemia. E vocês estarão lá trabalhando, atuando, então tem que ser um lugar de muita higiene. Por causa do quê? Por causa dessas infecções. Então, agora que a gente entende que o homem,
diante de uma cadeia de transmissão, normalmente ele é um hospedeiro, esse micro-organismo vivo vai fazer o quê? Ele consegue entrar, pega a doença, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser ácaro, pode ser assim, vários. Então, só relembrando aí, então, prevenção, vamos pensar assim, se é causado por um vírus, é a prevenção. Por quê? Olha esse ciclo. O ciclo de transmissão não começa com o mosquito? O mosquito não estava bem, foi, picou ali, então, uma pessoa saudável? O Aedes aegypti, então, no começo ele não é doente? Não. Ele picou alguém que estava doente e ele passou a fazer o quê? Esse mosquito passou a infectar outras pessoas. Então, dor de cabeça, dor nos olhos, vômito, dor de garganta, diarreia, dor muscular, da infecção urinária. Então, assim, pessoa com dengue, ela sente dores terríveis. Então, esse mosquito que se infectou aqui vai picar alguém que esteja saudável e aí iniciando essa cadeia de transmissão. Mas então, se a professora falou que esses micro-organismos não dá para ser visto aí a olho nu, nós não temos como a gente andar por aí com um microscópio. Imagina, vendo toda a vida do planeta, os biólogos gostam disso, gostam de ver esses impactos, né, sobre essas atividades humanas, ou seja, sobre o que esses micro-organismos causam de doença para nós. Bom, vamos falar das algas? A alga é um exemplo de micro-organismo. É encontrado em água doce, no mar, no solo. De 30% a 50% do oxigênio que é produzido no nosso planeta, ele é muito importante para o quê? Para amenizar o aquecimento global, são as algas. Então, viu? Como ela não é ruim, nos traz doenças, não. Ela ali, ó, olha o que ela faz, ela ajuda na produção do oxigênio do planeta. Então, é importante as algas para nós. Ou seja, tanto no solo, quanto no mar, ou em qualquer lugar que seja, tudo faz parte da onde nós estamos. Olha um exemplo, o fungo. O fungo, ele produz seu próprio alimento, ou seja, as leveduras. No que é usado a levedura? Fabricação de cerveja. Ah, é? Os bolores, né? Os bolores, aquela massa ali. Nós pensamos em bolor, a gente só imagina aquilo ali em pão estragado, em pão quando está muito tempo parado. Esses sim nos causam mal. Mas e se eu for trazer aqui, ó, conforme a imagem que eu estou compartilhando com vocês aqui, ó, o pão, bolor. Mas e os queijos? Vocês sabiam que tem alguns fungos que ele não traz dano à nossa saúde e é caríssimo? O queijo gorgonzola, Roquefort. Então, eles são apreciados, são caros, vendidos no mundo todo. São fungos, causados por fungos. Então, os fungos, de uma certa forma, não são todos que são maléficos ao nosso corpo. Aos protozoários. Exemplos de protozoários, eles vão nos fazer mal quando? Quando nós consumimos carne crua mal passada. Por exemplo, lugares onde não tem saneamento básico, como que eu posso dizer, vegetais mal lavados. Então, chegou em casa, comprou a verdura, é importante ali 1 hora antes de você ingerir ela, deixa ela mergulhada com uma tampinha de água sanitária. Não vai fazer mal. E às vezes, se for lavar e ficar ali o bichinho, pode pegar? Pode. Então, tem vários, N tipos de protozoários. Então, olha, o que a gente está falando até agora? A gente vai entrar agora no vírus. Então, a professora já falou que existem as algas como micro-organismos, que elas trazem benefício não só ao ser humano, mas a todo o planeta Terra. Existem os fungos, e que esses fungos, eles têm os que são bons, que são os utilizados na fabricação de cerveja. Eu lembrei aqui, ó, não só na fabricação de cerveja, como o fermento para fazer pão. Então, já ouviu falar em fermento de batata, que é feito pão em garrafa, isso daí é feito de uma forma artesanal. É por causa dos fungos. Você quer ver um exemplo? Deixa um pedaço de batata cortada. Você vai ver que em pouco tempo a batata muda de cor ali. Então, é uma das formas de a gente observar. Tanto fungo quanto bactéria, eles gostam muito de batata e eles gostam muito de ovos. Você vê que, assim, o cultivo o ovo é um alimento
que tem que tomar muito cuidado, principalmente o ovo rachado, a tal da salmonela. É uma bactéria assim que ela adora entrar em ovo rachado, causar desarranjo intestinal, diarreia. Mas enfim, esse deixa para um outro momento. Bom, falamos dos protozoários, agora os vírus. O que os vírus, ou seja, o que o Covid ali tem nele? Para você ter uma ideia, ele tem material genético, assim como nós. Ele é recoberto por uma camada proteica de um envoltório que necessita o quê? De uma célula hospedeira. O vírus é algo tão inútil, tão inútil, tão inútil, que sozinho ali ele não tem nada. Tanto que o vírus, ele não tem DNA e RNA, ele é completo. Então, ele é totalmente diferente dos outros micro-organismos. Ele é composto por material genético, só que detalhe, ele precisa de um hospedeiro. Um exemplo. Só que eles ficam vivos em superfícies também, entendeu? É muito pequeno. Se comparado a uma bactéria, é como se fosse assim, ó, isso aqui é um vírus, isso aqui é uma bactéria, ela é enorme. Ela você consegue tranquilamente ver ela em microscópio. Agora o vírus não, só em microscópio específico. Como eu falei desde o começo que vírus é prevenção, a vacinação, rubéola, sarampo, varíola, hepatite A, hepatite B, gripe, raiva, enfim. Agora, só um adendo que a professora vai colocar, e se você quiser anotar aí na sua apostila, é o seguinte: o HIV, ele é um retrovírus, ou seja, quando ele entra no nosso sistema de defesa, bem escrito dentro do nosso sangue, cada um tem uma função. Só que tem um componente que ele está lá, e todo mundo que entra é como se ele tirasse uma fotografia. Só que o HIV, ele é tão astuto, eu não sei dizer, eu falo brincando astuto, mas vírus não pensa. Mas ele tem um poder de se transformar, de se enganar. Ele engana muito bem o sistema de defesa. Ao ponto que a hora que aquele componente do nosso sangue está lá para eliminar ele, ele muda. Resumindo, não se consegue nem atenuar, nem mesmo ele morto, para se fabricar uma vacina para combater o HIV. Então, para você ter uma ideia, o Covid, né, que também é um vírus, em menos de 2 anos já se tem uma vacina. O HIV, os primeiros casos foram relatos lá em meados dos anos 80. O primeiro caso que surgiu aqui no Brasil, um exemplo no Paraná, me recordo assim na época, era criança e eu já ouvia falar que era muito complicado para quem fazia transfusão de sangue, né? Não tinha esse exame específico. Então, às vezes, quem fez, antes de 1983, quem fez transfusão teve que todo retornar no laboratório para poder fazer o exame do HIV. O que a professora quer que vocês destaquem aí? Vamos supor, professora, eu como atendente de farmácia, o que eu tenho que saber? Que vírus ele causa inúmeras doenças. De acordo com o vírus, é a doença que ele causa. E o prejuízo que qualquer um deles é incalculável que ele faz, principalmente podendo levar até mesmo à morte. Mas o que a professora quer que você lembre? Prevenção. Algumas pessoas elas confundem e não entendem assim, ó. Observem essa lista que eu vou compartilhar com vocês. Resfriado, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, a dengue é causada por um vírus. Então, lá dentro do mosquitinho, quando ele pica a pessoa, o vírus fica nele e ele vai lá e pica a outra e passa a doença. A poliomielite, a febre amarela, varicela catapora, varíola, meningite, herpes. Quando eu dou um destaque assim, é porque eu sei que são casos que a pessoa procura a farmácia. Herpes é um vírus que se contrai através da relação sexual. Então, relação sexual sem o uso do preservativo pode contrair o quê? A herpes. Só que não tem um tipo só de herpes. Tem N tipos. Agora eu vou comentar um exemplo. VHS1 e VHS2, que são 2 tipos de vírus da herpes. Um é mais comum
quando o organismo da pessoa baixa a resistência, por isso que a professora sempre fala que coisa ruim nunca vem sozinha. Baixou a resistência do organismo da pessoa, aparece quem? O vírus. Aparece, então, aquelas bolinhas, a pessoa fica com feridinha. O que ele vai lá na farmácia comprar normalmente? Pomada. Esse tipo de pomada, eu vou dar um exemplo, um nome aí, se você quiser anotar, aciclovir. O aciclovir, ele é um antibiótico, então tem que passar ali pelo médico, tem que ter prescrito isso, entendeu? Ele pega na relação sexual. Então, manteve relação sexual oral, ou seja, colocou a boquinha no órgão genital ou órgão genital na boca, pode passar, tá? Tanto o VHS1 pode passar para o VHS2 e vice-versa. Que um é mais comum na boca, o outro é mais comum no órgão genital. Condiloma também é pego pela relação sexual, antavirose e a AIDS, como a gente já estudou anteriormente. Pode passar pelo sangue, professora? O HIV, sim. Sangue, fluido sexual. E cada um aqui, eu não vou citar especificamente, há uma forma de contágio. A maioria deles pelo sangue. Salvo ali a dengue, a febre amarela, que é por picada de mosquito, porque o mosquito Aedes aegypti, ele passa de um ser humano para outro. Tanto a dengue quanto a febre amarela, tá? Então, essas são doenças causadas pelo quê? Pelos vírus. Só que tem um detalhe. Vírus, como eu mencionei para vocês, se a professora perguntar lá na atividade, assim, para você, qual é a classe dos medicamentos para se tratar um vírus? Vírus é prevenção, é com vacina. Não adianta tomar antibiótico quando você está com virose. O antibiótico não vai matar aquele vírus, entendeu? Tanto que você observa, você vai lá levar a criança no pediatra, o que ele fala que é? Nem fez o exame direito? É virose. Então, as doenças virais, grande parte delas, assim, 90 e tantos por cento, é vacina, é prevenção. Outros vírus entram em contato com o nosso organismo, o HIV é um deles. Sabia que uma pessoa pode passar uma vida inteira com HIV, ou seja, ela tem o vírus lá dentro do sistema de defesa dela, e não ter desenvolvido a doença? Às vezes nem ela sabe que ela tem ou que ela teve, que ela tá com o vírus lá dentro dela, o vírus do HIV, porque a pessoa não morre porque ela tem o vírus. Ela morre. Eu não sei se vocês já ouviram sobre esse assunto, se você estiver anotando aí, ou preste, se você não está assistindo agora, vai estar assistindo depois o vírus, preste bem atenção no que a professora vai falar agora. A pessoa não morre porque ela contraiu o HIV, é porque ela contraiu o vírus. Ela morre por quê? AIDS significa, é a sigla ao contrário, ó, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela manteve relação sexual, fez transfusão, ou compartilhou a mesma seringa, ela contraiu o quê? A AIDS, ou seja, o vírus vai invadir o sistema de defesa da pessoa. E lembra que eu falei do porteiro, que é aquele lá que fica igual um fiscal, pense, você entra lá, né? Fica o rapaz da segurança o tempo inteiro olhando se alguém está roubando em algum lugar e tal. E nosso sangue também. Tem aquele componente que fica ali, ó, olhando para ver o que está acontecendo. Bom, quem faz isso é um componente do nosso sistema de defesa. Então, o que o vírus faz? Ele engana ele. Quando a pessoa está sem comer, sem se alimentar direito, sem dormir direito, sem realizar o tratamento da forma correta, esse vírus vai e ele é como se ele amarrasse a mão. Pensa que ele algema ali esse componente. E aí, o que vai acontecer? A pessoa não vai morrer porque ela está com o vírus lá. Ela vai morrer porque... Lembra que eu falei que o rapaz recolheu a segurança? Ele não vai conseguir fazer mais nada. Aí, tudo quanto é coisa ruim que entrar no nosso organismo não vai ser mais eliminado. Então, prejudica lá o linfócito T e o linfócito B, que é os componentes de defesa do nosso organismo, tá? Bactéria. Professora, o que é essa tal dessa bactéria? Tem um tipo só? Observe essa imagem, quantos tipos de bactéria que a professora está compartilhando com vocês. Staphylococcus, Acinetobacter, Enterococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, que é o que causa pneumonia, ela fazendo a pessoa ir à morte. Ela é muito comum pegar essa bactéria para o paciente que fica em UTI, tá? Enteroctobacter, que é lá no intestino, dá diarreia.
A Neisseria meningitis faz da meningite. Enfim, ó, Streptococcus. Cada uma dessas bactérias, elas são diferentes, ó. Redonda, espirulada, ó, tipo Coccus. Coccus porque é o tipo da bactéria, a família que ela pertence. O que a professora quer que você guarde? Bactéria tem cura. Repita comigo. Isso, agora repita comigo. Vírus não tem cura. Bactéria tem cura, desde que tratada a tempo. Como eu já mencionei, existem várias formas de bactéria. Então, elas são responsáveis pela decomposição de material. Elas podem vir presentes no ar ou não. É aquele caso que eu expliquei para vocês. Alguém vai lá e rala. Aí aparece aquele monte de pus, aquela feridinha feia ali e tal. Ali quer dizer que a bactéria está fazendo o quê? Ela está ganhando território. Ela está conseguindo invadir ali, então, e isso não é bom. Então, qual é a classe do medicamento que vai combater ela? Independente se ela é aeróbica, se ela é anaeróbica, ó, cocos, diplococcus, esporococcus, flagelada, vibriões, bacilos. Eu vou falar no bacilo de Koch lá é para vacina. Então, cada um desses é tratado com um antibiótico diferente. Então, olha só, não é. Olha as principais doenças causadas por bactéria. Então, desde que nós nascemos, se você olhar aí agora que eu estou dando a aula no seu braço direito, vai ter uma manchinha assim, ó. Vai ter essa manchinha é uma manchinha bem diferente assim. Quer dizer que com 30 dias, ao nascer e 30 dias após, nós recebemos a vacina da tuberculose, hanseníase, difteria, tétano, gonorreia, ela contrai na relação sexual sem uso do preservativo. Então, tem meningite, que a meningite ela pode ser tanto bacterial quanto viral. Já que nós sabemos que se tomar antibiótico errado pode dar mais força a ela ainda, ela é um negócio inútil, ó. Observe. Elas mudam de acordo com o seu formato, mas o tratamento delas é com antibiótico. O que é um antibiótico? Um antibiótico, eles são medicamentos que são compostos, seja naturais ou sintéticos, e são utilizados para tratar a infecção bacteriana. Então, antibiótico é para matar o quê? Bactéria. Então, antibiótico não se usa para matar vírus. Vírus é prevenção. E uma vez que a pessoa pegou vírus, o médico vai tratar o que aquele vírus vai causar na pessoa. Ou seja, esse tipo de medicamento ele é ineficaz contra a doença viral, ou fúngica, ou demais infecções. Antibiótico é para combater doenças causadas por bactérias. Então, o antibiótico mata a bactéria. Só que tem que ser tomado da forma correta. O que a professora Evelyn quer que a Larissa, a Vitória, a Mila, a Roberta, que vai assistir o vídeo depois, o que eu quero que vocês anotem? Que antibiótico tem que ser tomado durante, se o médico prescreveu 7 dias, é 7 dias. Se ele prescreveu 10, é 10 dias. Porque assim, após o cliente começar a tomar o antibiótico, ele demora a fazer o efeito, ele começa ali a fazer o efeito 72 horas depois. Ou seja, 24, 48, ele vai começar a melhorar aquilo que aquela bactéria está causando depois de 72 horas. Então, não importa qual seja, ali, ó, estou com uma lista de antibióticos que eu estou compartilhando com vocês. Só que, assim, esses antibióticos, cada um tem sua função. Exemplo, não é todo antibiótico que mata. Por exemplo, tudo você trata com amoxicilina. A amoxicilina não se mata tudo. Porém, um exemplo, eu estou dando um exemplo aqui de um dos antibióticos mais vendidos lá na farmácia. Mas e se tiver o clavulanato? O clavulanato, ele atinge uma outra gama de bactérias que a amoxicilina não atinge. Ó, se você estiver me acompanhando, na página 85, tá lá, ó. Amoxicilina comum, ela trata de doenças, de infecções urinárias, infecção de ouvido, infecção respiratória, pneumonia, bronquite, ou seja, amidalite.
doenças voltadas ao sistema respiratório. Só que trata bem sinusite e vaginite, ou seja, na vagina, nos órgãos genitais. Porém, se a amoxicilina não matou, 7 dias, foi lá, não houve uma melhora, se você voltar no médico, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o antibiótico. Ele vai colocar lá com a amoxicilina com clavulanato. E o clavulanato vai abranger outros tipos de infecção, ou seja, em outros lugares. A amoxicilina não vai tratar gastrite, mas a amoxicilina com clavulanato vai. Cistite, clamídia na gravidez, pneumonia. Então, tá com problema, o cliente tem diabetes, no pé diabético, amoxicilina com clavulanato. Cipro. Cipro é um outro tipo de medicamento, ciprofloxacino. Então, é um medicamento, é um antibiótico, um exemplo, que trata doenças do problema da parte respiratória, do ouvido, seios nasais, ou seja, a sinusite. Existe bactéria que ela é gram positivo. Existe bactéria que ela é gram negativo. Ou seja, o que isso quer dizer? Existe antibiótico bacteriostático e bactericida. Bom, resumindo isso, não tem um antibiótico universal que mata todas as bactérias, entendeu? O médico vai passando o antibiótico de acordo com a patologia, de acordo com o CID, para poder tratar essa doença do cliente, ok? Então, o que nós vimos agora na aula? O quão é importante a lavagem das mãos, já que o vírus, ele é uma camada proteica, ele é constituído aí por um núcleo proteico, ele é cheio de proteína, ele é cheio de gorduras. O que acaba com gordura? Sabão. Então, nada mais eficaz do que a lavagem das mãos, o uso da máscara, nada de ficar passando a mão no nariz, saiu, chegou em casa, lava as mãos, não fica coçando os olhos, que é forma do vírus penetrar no nosso organismo, tá? Que bactéria tem cura, mas vírus não tem cura, tem prevenção. E o que trata a bactéria é o quê? Antibiótico. E não tem um antibiótico universal que mata tudo. De acordo com o que o cliente tem, é o antibiótico que vai ser utilizado. E que nós devemos reforçar o cliente, quando ele está tomando um antibiótico, ele tem que aumentar a ingesta de água. Por quê? Porque se até agora nós entendemos que existem vários tipos de micro-organismos, alguns nos fazem bem. O exemplo lá do fungo, das algas. Só que como tem os que podem nos levar até a morte, que é o vírus, a gente tem que entender que ele é prevenção. Se a pessoa pegar, o médico vai prescrever medicamentos para amenizar o que ele vai causar. Não é que vai matar ele, ok? Então, nós devemos estar atentos que, de acordo com a doença, é o problema, tem que administrar o medicamento correto. Por isso que, para a venda do antibiótico, tem que haver o quê? Uma prescrição médica. Então, até agora, a professora deu um apanhado de noções de microbiologia. Existem os que nos fazem bem e os que não nos fazem. Agora, a professora vai colocar lá 3 perguntinhas para vocês responderem. 3 perguntas simples que não tem como vocês concluírem um curso do atendente de farmácia e não dar a orientação correta na venda do antibiótico para o cliente, tá? Daqui a pouco, nós vamos retornar para a segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre o processo de limpeza. Qual que é a diferença entre desinfecção, esterilização e limpeza? O que é algo limpo? A limpeza mata o quê? O que a desinfecção mata e o que a esterilização mata? É importante vocês saberem. Então, reforçando, eu mando a pergunta, vocês respondem e me mandam novamente. Para encerrar esse momento, eu gostaria de perguntar o seguinte: Mila, Ágata, Larissa, a respeito dessa aula sobre as noções de microbiologia, eu gostaria de saber o seguinte: vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer, Mila? Alguma pergunta, Larissa? Ágata? Dúvidas? Não? Se ao encerrar a aula você ficou com dúvida, não quer perguntar agora, pode colocar lá no grupo. A professora está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Realize uma leitura na apostila, responda a pergunta e manda para mim. Vou encerrar esse momento dessa aula dizendo que se você está cansado de recomeçar, então pare o quê?
de desistir. Então, vamos parar de desistir e vamos dar continuidade ao nosso curso, não de repente da forma nesse momento